essa conversa com o senhor falando sobre emoção e razão. Vou explicar. Antes, quando a economia ia bem e o brasileiro era perguntado se aprovava ou não o governo, o que ele dizia? Olha, eu tenho mais comida em casa, a minha família está empregada, a inflação está sob controle, então eu aprovo. Só que o senhor vem colecionando notícias positivas na economia. Desemprego em queda, inflação controlada, programas funcionando. Mas quando o brasileiro é perguntado se aprova o seu governo, muitos ainda relutam em dizer que aprovam, mesmo tendo melhorado na vida real, no dia a dia. A emoção engoliu a razão, quer dizer, a pessoa está dizendo, está respondendo, levando em consideração mais a ideologia, ele não é do meu time. Eu estou bem, mas ele não é do meu time, então eu não vou dizer aqui que eu aprovo. Mari, nós temos apenas que compreender que estamos vivendo um momento histórico no Brasil, no que diz respeito à política, diferente do que a gente estava habituado a viver. Ou seja, desde a disputa da Dilma em 2014 com o Aécio, a eleição ela se transformou numa eleição muito polarizada, porque o Aécio foi muito ostensivo, muito ofensivo, muito duro com a presidenta Dilma. Eu nunca tinha visto num debate um homem ser tão agressivo com uma mulher como o Aécio foi com a Dilma. E depois você sabe que ele era contra a posse dela, ele tentou questionar a posse dela, sabe, dizendo que a eleição não tinha sido, sabe, honesta, decente e tal. De lá para cá você criou um clima de uma disputa que não existia quando eu disputei com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu disputei com o Ulisses Guimarães, quando eu disputei com o Collor. Não existia essa disputa. Bom, então o país está muito mais polarizado hoje. Muito mais polarizado. Bem, isso não é um problema. Porque a polarização ela existe no mundo inteiro. Os Estados Unidos, democratas e republicanos, sabe, sempre foram adversários e o país estava dividido. Quando um faz a maioria no Senado, outro faz na Câmara. Quando um faz na Câmara, outro faz no Senado. Sabe, o presidente ganha as eleições e é mais ou menos empatado o número de deputados e senadores. E aqui no Brasil, o que é que nós estamos vivendo? Aqui no Brasil nós estamos vivendo a seguinte situação. Houve uma eleição muito polarizada, uma eleição em que o meu adversário utilizou 300 bilhões de reais nos últimos 2 anos do mandato dele, entre isenção, desoneração e distribuição de dinheiro, para ver se mantinha no poder. Ou seja, nunca antes nesse país alguém tinha consumido tanto recurso público para fazer uma campanha política para se manter. Porque, na verdade, ele tinha um projeto de poder autoritário. Tanto é que ele, sabe, em qualquer vaga que surgia, ele colocava um militar. E não um militar digno de ser militar, mas um militar da turma dele. Um cara que pensava como ele. Bem, então as eleições ficou polarizadas. Nós ganhamos as eleições. E eu tinha muita paciência. Não sei se você entendeu, nós não fizemos nenhum discurso radical na transição. Eu poderia ter mostrado toda a podridão do governo Bolsonaro e eu não quis mostrar. Porque, bom, eu fui eleito para governar o país, eu não vou ficar esquecendo. O passado nós derrotamos, vamos tratar do futuro. E eu resolvi fazer a transição. Eu coloquei o meu vice, Geraldo Alckmin, para ser o chefe da transição, para ninguém dizer que eu estava radicalizando contra o meu adversário. Fizemos um processo e o que é que nós descobrimos? Que era preciso reconstruir o Brasil. Tudo que a gente tinha feito de políticas públicas tinha sido desmontado. As universidades estavam desmontadas, os laboratórios não foram feitos, os refeitórios dos estudantes não foram feitos, os prédios não tinham sido terminados, os institutos federais não estavam terminados, 6 mil creches, sabe, sem terminar. Ontem eu fui inaugurar em Fortaleza um conjunto habitacional que era para ter sido inaugurado em 2018 ali. 2018, então veja, você teve um governo que deixou o povo pobre 8 anos esperando uma casa que estava 98% pronta. Esse era o país que nós herdamos. Então eu tomei como atitude ali, primeiro nós vamos com muita paciência semear a terra. Vamos limpar, tirar todo o mato, o carrapicho, vamos fazer o manejo da terra correto, vamos repor as peças no lugar, vamos trazer de volta a cultura. Não nós só trouxemos a cultura de volta, como é o momento de maior investimento da história da cultura desse país. Entre a Lei Rouanet e a Lei Paulo Gustavo, são 15 bilhões para a cultura. 15 bilhões. Ontem eu fui no Rio de Janeiro anunciar dinheiro para o cinema brasileiro. Mais tela, mais filme brasileiro.
sabe? E tentar convencer os empresários também a ser coprodutores de filmes interessantes. Então, nós fomos reconstruindo o país, fomos reconstruindo, sabe? Só para você ter ideia, nós chegamos, o IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. Aliás, eu dou um exemplo de como é que esse país estava. 2010, dezembro de 2010, eu deixei a presidência. O Brasil produzia 3.800.000 carros por ano. 2023, eu voltei à presidência. O Brasil só produzia 1.800.000 carros por ano. Ou seja, o Brasil passou a produzir metade daquilo que ele produzia 15 anos atrás. O Brasil tinha 86 mil trabalhadores trabalhando na indústria naval. Quando eu voltei, tinha 26 mil. Porque destruíram a indústria naval. O Brasil fazia plataforma da Petrobras, o Brasil fazia sonda, que gerava milhares de empregos. Eles tiraram para importar tudo. Então, eu, com muita paciência, fui tomando o pé da situação. E agora, o que é que eu estou fazendo? Agora eu estou colhendo. Começou a colher? Nós já começamos a colher. Começamos a colher porque tem um ditado que diz que no Brasil tudo que se planta dá. E se você planta, se você tratou a terra bem, fez o manejo correto, adubou, você vai colher. Então, veja, nós já decidimos fazer, só para você ter ideia, o PAC é 1,7 trilhão de reais para investimento até 2028 entre público e privado. Não é uma coisa só pública. Só para o Nordeste, o PAC prevê 700 bilhões de reais de investimento para o Nordeste. E eu tenho muito orgulho ali, porque em qualquer cidade que eu chego, em qualquer estado, eu digo em qualquer público, eu duvido que em algum momento da história o estado do Piauí já recebeu mais dinheiro do que recebeu no governo Lula e Dilma. Eu duvido que o Rio Grande do Sul já recebeu do Getúlio, do Brizola, sabe, do Médici, que era tudo gaúcho, mais do que eu pus. Eu chego em São Paulo, que teve o Fernando Henrique Cardoso, 8 anos, e eu digo, sabe, dizia para o Mário Covas, dizia para o Alckmin, dizia para o Serra, e digo para o Tarcísio agora, duvido que na história de São Paulo um presidente já colocou mais dinheiro do que o governo Lula e Dilma. E a gente faz isso com satisfação, porque a gente quer atender os interesses do povo, não o interesse de um governo, é o interesse do povo. Então, eu estou dizendo isso para falar da pesquisa. Então, quando saiu a pesquisa, eu falei, pessoal, gente, olha, muita paciência. O povo é muito mais inteligente do que a gente pensa. O povo não é sempre que ele está trabalhando, sabe, com emoção. Muitas vezes o povo, no primeiro ano de mandato, você gera uma expectativa extraordinária e o povo entende a expectativa. O povo nem te cobra nada no primeiro ano. No primeiro ano o povo só quer comemorar a tua posse. Sabe, você ganhou. No segundo ano, o cara começa a pensar, bom, já ganhou, e o meu? Quando é que vai vir? Então, demora para as pessoas compreenderem também, não é do dia para a noite. Você veja, nós já aumentamos o salário mínimo nos 2 anos, nós já fizemos isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham quase até 3 mil reais, nós já tivemos o crescimento da massa salarial de 11,7%, 85% dos acordos feitos pelos trabalhadores brasileiros são com ganho real de aumento acima da inflação. O PIB cresceu o triplo daquilo que os adversários diziam que ia crescer e vai crescer mais esse ano. Nós somos o segundo país a receber investimento externo direto e nós temos consciência de que as coisas estão acontecendo e as coisas vão acontecendo por baixo. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, sozinhos os dois, têm mais crédito disponibilizado hoje do que os outros 3 bancos grandes. Por que isso? Porque o sistema financeiro brasileiro ele não está preocupado em fazer investimento na produção, no setor produtivo, ele está preocupado em especular. É por isso que a taxa de juros fica 10,5% sem nenhuma explicação, sem nenhum critério. Então, você pode ficar certo o seguinte, eu acho que o ser humano é 80% emoção e 20% razão. Nós somos pura emoção. Você ali é emoção. Você é emoção, eu sou emoção. Então é o seguinte, vai chegar o momento em que a emoção ela vai sendo motivada a ser mais forte do que a razão. E aí você vai votar numa pessoa, você vai escolher a pessoa, porque aquela pessoa está fazendo aquilo que você acha que é importante para o seu povo.
Então, eu estou muito tranquilo com isso. Eu estou com 2 anos e estou com 1 ano e meio de mandato, eu tenho 2 anos e meio, tudo está para fazer. Começamos a colheita da jabuticaba agora. Na verdade, o pé está florindo ainda. Nós vamos colher muita jabuticaba, vamos colher